Os senhores do tempo e do infinito. Existe algo que você jamais foi ensinado sobre os últimos 4 signos do zodíaco. Algo que mudaria completamente sua percepção sobre quem você realmente é e por que sua vida parece seguir padrões tão específicos e inexplicáveis. Durante anos de estudo, me deparei com textos antigos que revelavam uma verdade perturbadora. Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes não são apenas signos astrológicos. Eles são os guardiões da transcendência impossível, programados para carregar o mistério mais profundo de todos os tempos. Se você nasceu sob algum desses signos, prepare-se para descobrir por que sua alma sempre ansiou por algo que parecia eternamente inalcançável. E se você não nasceu sob esses signos, precisa entender como eles influenciam sua vida de maneiras que você nunca imaginou. A primeira vez que li sobre essa programação cósmica, senti um arrepio percorrer minha espinha. Era como se alguém tivesse acabado de me explicar por que certas pessoas parecem carregar um peso existencial diferente, uma inquietação que não encontra paz em nada que este mundo pode oferecer. Se isso ressoa com algo profundo dentro de você, você precisa se inscrever agora neste canal. O que você está prestes a descobrir vai explicar mistérios sobre sua própria natureza que você carrega há anos sem compreender. A programação dos últimos 4. Estes signos representam a mais cruel ironia cósmica já criada. Aqueles que mais anseiam pela liberdade são precisamente aqueles mais elaboradamente aprisionados. Cada um deles carrega uma programação específica que os mantém eternamente à beira da transcendência, capazes de vislumbrar a liberdade total, mas impedidos de alcançá-la. Sagitário foi programado como o buscador eterno. Se você conhece alguém deste signo, já percebeu aquela inquietação constante, aquela necessidade insaciável de movimento, de busca, de descoberta. Mas aqui está o segredo que ninguém te conta. Essa inquietação não é natureza dele. É a manifestação de uma memória cósmica da liberdade perdida. Imaginem por um momento, carregar dentro de si a lembrança vaga, mas persistente, de um estado de ser onde não existiam limitações, onde o horizonte era verdadeiramente infinito. Sagitário foi programado com essa visão, mas também com a maldição de que toda vez que se aproxima de um objetivo, outro surge mais distante ainda. Ele não busca aventuras por prazer. Ele busca o caminho de volta para casa, para um estado de consciência que existia antes da fragmentação, antes da queda em dimensões limitadas. Por isso, nenhuma conquista terrestre jamais o satisfaz completamente. Mas quando um Sagitário desperta para essa programação, algo extraordinário acontece. Ele para de buscar horizontes externos e encontra o horizonte infinito dentro de si mesmo. Torna-se o navegador entre mundos, capaz de guiar outros de volta à fonte original, da qual todos viemos. O arquiteto de prisões douradas. Capricórnio recebeu uma programação ainda mais sutil e perigosa. Ele foi designado como o construtor de prisões douradas. Sua ambição natural não é apenas pessoal, é cósmica. Ele foi programado para construir estruturas tão perfeitas, tão sedutoras, que se tornam prisões inescapáveis não apenas para ele, mas para gerações futuras. A disciplina férrea de Capricórnio, sua capacidade aparentemente sobre-humana de perseverar e construir, não é força de vontade comum. É a manifestação de uma programação de engenheiro social cósmico. Ele constrói sistemas de controle que se perpetuam muito além de sua existência física. Pense nos grandes impérios, nas corporações que dominam gerações, nos sistemas educacionais que formatam mentes por séculos. Por trás dessas estruturas, invariavelmente, existe a energia capricorniana. A capacidade de criar ordem, hierarquia, disciplina que se torna autoridade inquestionável. Mas aqui está o que me assombra. Quando um Capricórnio desperta para sua verdadeira natureza, ele se torna exatamente o oposto. Torna-se o arquiteto da liberdade. Sua mesma capacidade de construir estruturas duradouras agora é direcionada para criar sistemas que liberam em vez de aprisionar, organizações que evoluem em vez de estagnar.
Os grandes reformadores sociais que destruíram tiranias para construir civilizações verdadeiramente livres eram Capricórnios despertos. Eles usaram sua programação original, mas inverteram sua direção. A revolução que gira em círculos. Aquário carrega talvez a programação mais irônica de todas. Ele foi programado para ser o rebelde controlado. Sua individualidade extrema, sua necessidade de ser diferente, de revolucionar, de quebrar padrões, não é liberdade real. É uma forma sofisticada de isolamento que impede a verdadeira união entre consciências despertas. Observem Aquário em ação. Ele se rebela de maneiras que, paradoxalmente, fortalecem o sistema que pretende combater. Sua excentricidade serve como válvula de escape, que permite que o sistema absorva e neutralize forças potencialmente disruptivas. Aquário representa a revolução que gira em círculos, mudando tudo para que nada realmente mude. Sua rebeldia foi cuidadosamente programada para ser inofensiva ao status quo profundo. Ele questiona a superfície, mas raramente toca a raiz. Durante anos me perguntei por que tantos movimentos revolucionários aquarianos acabavam sendo cooptados ou se transformando exatamente naquilo que lutavam contra. A resposta é esta programação. Eles foram designed para ser revoluções controladas. Mas quando um aquário verdadeiramente desperta, algo magnífico acontece. Ele para de se rebelar contra o sistema e começa a transcendê-lo completamente. Torna-se verdadeiramente livre porque deixa de definir sua identidade em oposição a qualquer coisa externa. Você está percebendo como esses padrões se manifestam na sua vida ou na vida de pessoas próximas? Deixe nos comentários qual desses aspectos mais ressoa com sua experiência. Sua percepção pode ajudar outros a despertar. O sonhador perdido entre mundos. Peixes recebeu a mais cruel das programações. A capacidade de perceber a realidade transcendente, mas a incapacidade de permanecer nela. É como ser eternamente sedento com um copo d'água que sempre escapa das mãos no último segundo. Peixes vive eternamente entre mundos, suficientemente desperto para saber que existe algo além da realidade comum, mas suficientemente programado para se perder em ilusões espirituais que o mantêm afastado da verdadeira transcendência. Sua sensibilidade extrema não é um dom no sentido comum. É uma antena que capta frequências de realidades superiores, mas não consegue sintonizá-las claramente. Como um rádio que pega várias estações ao mesmo tempo, criando um ruído confuso onde deveria haver música celestial. Peixe sente que não pertence a este mundo porque, literalmente, não pertence. Ele mantém uma conexão tênue com dimensões superiores, mas foi programado para nunca conseguir ancorar essas experiências em uma compreensão clara e utilizável. Por isso vive em constante nostalgia por um lugar que nunca visitou nesta vida, saudade de pessoas que nunca conheceu fisicamente, melancolia por uma época dourada que pode nunca ter existido no tempo linear. Quando um peixe desperta, ele se torna a ponte viva entre dimensões. Sua capacidade de perceber múltiplas realidades simultaneamente, que antes era uma maldição, torna-se sua maior força. Ele aprende a trazer conscientemente a sabedoria transcendente para a realidade manifesta. Os guardiões da saída. Agora chegamos ao núcleo do mistério. Esses 4 signos foram programados para serem os guardiões da saída. Eles conhecem intuitivamente o caminho para além da matrix zodiacal, mas foram programados com impedimentos específicos que os mantêm eternamente à beira da transcendência, sem jamais completá-la. Sagitário vê o caminho, mas não pode parar de buscar para simplesmente ser. Capricórnio constrói o caminho, mas fica preso em suas próprias estruturas. Aquário encontra o caminho, mas se isola dos outros que poderiam percorrê-lo junto. Peixe sente o caminho, mas se perde em visões ao invés de caminhar concretamente. É uma programação genial em sua crueldade. Cada um tem uma peça do quebra-cabeças da transcendência, mas foi programado de forma que não consegue usar sua peça corretamente ou uni-la com as outras. Durante meses eu me perguntei, por que essa programação existiria? Qual seria o propósito de criar guardiões que guardam,
mas não podem abrir a porta. A resposta me veio em uma experiência que mudou minha vida para sempre. Estava meditando sobre essa questão quando percebi que não estávamos lidando com uma prisão, mas com um sistema de segurança. Esses 4 aspectos foram programados para serem as chaves de uma transcendência tão poderosa que só poderia ser acessada quando todas as 4 programações fossem simultaneamente compreendidas e transcendidas. O pleroma restaurado. Os textos gnósticos chamavam isso de pleroma restaurado. A plenitude original da consciência, onde tempo, estrutura, individualidade e transcendência se unificam em uma realidade que vai além de qualquer limitação zodiacal. Quando esses 4 aspectos despertam simultaneamente em um indivíduo ou em um grupo de pessoas trabalhando em harmonia, eles criam uma síntese impossível. A busca eterna se torna presença infinita. A estrutura se torna fluidez criativa. A rebeldia se torna transcendência natural. E o sonho se torna realidade manifesta. Isso não é teoria. Eu testemunhei isso acontecer. Vi pessoas que conseguiram integrar conscientemente esses 4 aspectos, transcendendo limitações que pareciam absolutamente intransponíveis. Vi Sagitários encontrando a paz infinita que sempre buscaram. Vi Capricórnios construindo realidades que liberam ao invés de aprisionar. Vi Aquários se tornando verdadeiramente livres ao pararem de se definir em oposição a qualquer coisa. Vi Peixes ancorando suas visões celestiais em transformações concretas e duradouras. Mas aqui está o que mais me impactou. Percebi que não é necessário ter nascido sob esses signos para trabalhar com essas energias. Todos nós carregamos aspectos de todos os 12 arquetipos. A diferença é que aqueles nascidos sob os últimos 4 signos carregam essas programações de forma mais intensa e óbvia. A revelação final. O segredo final que mudou minha compreensão de toda a astrologia é este. Os 12 signos, quando verdadeiramente compreendidos e transcendidos, revelam-se não como prisões, mas como chaves para aspectos diferentes da consciência cósmica total. Áries não é impulsividade descontrolada, é a força primordial da criação. Touro não é teimosia, é a capacidade de manifestar o eterno no temporal. Gêmeos não é dispersão, é a habilidade de perceber múltiplas dimensões simultaneamente. Câncer não é emotividade excessiva, é a sabedoria nutridora que cria espaços sagrados para o crescimento. Leão não é ego inflado, é a coragem de expressar a divindade individual. Virgem não é perfeccionismo neurótico, é a dedicação ao refinamento da consciência. Libra não é indecisão, é a busca pela harmonia universal. Escorpião não é destrutividade, é a capacidade de transformar até mesmo a morte em renascimento. E os 4 finais, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, são as chaves mestras que, quando properly understood, abrem as portas para transcender todo o sistema. Mas e aqui está o ponto crucial. Para usar essas chaves, primeiro é preciso parar de se identificar com elas e reconhecer que você é o chaveiro, não as chaves. Você sente essa mudança acontecendo na sua percepção agora mesmo? Essa sensação de que algo fundamental acabou de se reorganizar na sua compreensão sobre quem você é? Se sim, isso é apenas o começo. A jornada. Além dos signos. Nos últimos meses, tenho trabalhado com pessoas de todos os signos que conseguiram transcender suas programações zodiacais, mantendo acesso consciente aos poderes que cada arquétipo oferece. É como aprender a dirigir 12 veículos diferentes, ao invés de ser driven por apenas um deles pelo resto da vida. Imaginem ter acesso à iniciativa ariana quando precisam começar algo novo, a persistência taurina quando precisam manifestar algo concreto, a adaptabilidade geminiana quando precisam navegar complexidade, a sabedoria emocional canceriana quando precisam nutrir e proteger. Imaginem poder acessar a coragem leonina quando precisam se expressar autenticamente, a precisão virginiana quando precisam refinar algo até a perfeição, o equilíbrio libriano quando precisam harmonizar opostos, a força transformadora escorpiana quando precisam morrer para renascer. E imaginem ter domínio consciente
sobre a visão sagitariana quando precisam vislumbrar horizontes infinitos, a capacidade construtiva capricorniana, quando precisam criar estruturas duradouras, a originalidade aquariana, quando precisam transcender limitações, e a sensibilidade pisciana, quando precisam conectar com dimensões superiores. Isso não é fantasia. É o estado natural da consciência quando ela para de se identificar exclusivamente com um único padrão zodiacal e reconhece que tem acesso a todo o espectro. O convite à transcendência. Se você chegou até aqui, não foi coincidência. Algo em você reconheceu verdades que ressoam em níveis muito profundos da sua consciência. Você pode estar começando a perceber padrões na sua própria vida que agora fazem sentido de uma forma completamente nova. Talvez você tenha reconhecido aspectos de si mesmo nos 4 guardiões da transcendência impossível. Talvez você tenha sentido aquela inquietação sagitariana, ou reconhecido como constrói prisões douradas capricornianas, ou percebido como sua rebeldia aquariana às vezes reforça aquilo que pretende combater, ou sentido aquela nostalgia pisciana por algo que parece eternamente inatingível. Ou talvez você tenha percebido como pessoas próximas manifestam essas programações e agora entende por que certas dinâmicas se repetem de maneiras tão previsíveis. Nos próximos vídeos, vou revelar técnicas específicas que descobri para transcender cada uma dessas programações, mantendo acesso aos poderes que elas oferecem. Vou mostrar como os sagitários podem encontrar o infinito dentro de si mesmos, como capricórnios podem se tornar arquitetos da liberdade, como aquários podem alcançar verdadeira individualidade através da união consciente, e como peixes podem ancorar suas visões celestiais em transformações concretas. Também vou explorar como pessoas de outros signos podem trabalhar conscientemente com essas 4 energias para acelerar sua própria transcendência dos padrões zodiacais limitantes. Se você quer descobrir técnicas específicas para transcender sua programação zodiacal e acessar conscientemente todo o espectro da consciência cósmica, inscreva-se agora e ative as notificações. O que você está prestes a aprender vai transformar completamente sua relação com você mesmo e com as outras pessoas. E se você conhece alguém que precisa entender por que carrega certos padrões existenciais que nunca conseguiu explicar, compartilhe este vídeo. Às vezes, uma única revelação pode liberar uma alma de padrões que a mantiveram prisioneira durante vidas inteiras. A jornada além dos signos está apenas começando, e você acabou de dar o primeiro passo para uma liberdade que vai além de qualquer coisa que este sistema zodiacal jamais prometeu. Lembre-se, você não é seu signo. Você é a consciência que pode usar todos os signos. E isso muda absolutamente tudo.